Um pouquinho, deixa eu só... Beleza. Então, só voltando, né, um pouquinho dos slides aqui, essa parte eu já tinha falado na semana passada, mas só para a gente pegar, né, o fio de novo aí. Então, nós vimos que o sistema respiratório, basicamente a fisiologia respiratória, ela compreende dois mecanismos, né? O que a gente chama de inspiração e o que a gente chama de expiração. Inspiração é jogar o ar para dentro. Quando a gente fala o ar para dentro, nós estamos se referindo ao oxigênio. Expiração é jogar o ar para fora. Quando a gente fala jogar o ar para fora, nós estamos nos referindo ao gás carbônico. Beleza? Então, eu inspiro, eu jogo o oxigênio para fora, e eu expiro, jogo o gás carbônico, inspiro, jogo o oxigênio para dentro, e expiro, jogo o gás carbônico para fora. Relembrando, para que eu consiga inspirar, eu tenho que contrair o diafragma e tenho que contrair os músculos intercostais externos. Então, os músculos que estão entre as costelas do lado de fora. Para eu conseguir expirar, eu tenho que contrair agora os músculos do abdômen e tenho que contrair os músculos intercostais agora internos. Então, os músculos entre as costelas do lado de dentro. Quando eu vou contrair o diafragma e os músculos intercostais externos, a minha caixa torácica, né, o meu tórax, ele expande. Expandindo, o ar consegue entrar. Quando eu contraio os músculos do abdômen e os músculos intercostais agora internos, a minha caixa torácica, o meu tórax, ele diminui de tamanho. Então, o ar que está lá dentro, ele sai. Então, basicamente, para vocês entenderem esse sistema de entrar ar e sair ar, a gente vai lembrar, então, dessa musculatura. Expandiu, o ar entra, contraiu, o ar sai. A analogia que a gente faz, só para vocês entenderem, né, para quem nunca estudou isso dessa forma, o princípio é o mesmo. O exemplo que a gente dá é o seguinte: você pega uma garrafa, essa garrafa de refrigerante PET, né, vazia, de plástico, vazia, mas com a tampa. Ela está vazia, mas está com a tampa. Você coloca ela, por exemplo, no interior de uma piscina, afunda ela dentro de uma piscina ou de um tanque, obviamente, se a tampa está tampando a boca da garrafa, a água não entra, ok? Se você está com ela, então, mergulhada e tira a tampa, automaticamente a água que está na piscina, né, de fora da tampa, ela tende a entrar. Então, o princípio é o mesmo da nossa inspiração. Então, vamos imaginar que você não está inspirando, é como se fosse a garrafa com a tampinha. Quando você abre a tampa, quando você tira a tampa, é como se a musculatura do diafragma estivesse contraindo e os músculos intercostais externos contraindo também. O que acontece? A caixa torácica expande e o ar que está em volta entra. É o que acontece com a água. A água que está na piscina, ela acaba entrando, então, dentro da garrafinha. Por outro lado, se você tira a garrafa cheia de água de dentro da piscina e aperta ela, espreme ela, o que vai acontecer com a água que está dentro da garrafa? Ela vai sair, vai transbordar. Então, é o mesmo princípio. Quando você aperta a garrafa, é como se os músculos abdominais e os intercostais internos estivessem contraindo, vai comprimir a caixa torácica e o ar, então, vai sair. Então, lembra da garrafinha de água dentro da piscina, que vocês vão entender o raciocínio aí, como é que funciona isso aí. Certo? Diferentemente do que muita gente acha, que quando o ar entra, é como se estivesse entrando dentro de uma bexiga, o ar entrando é que vai expandir o tórax, né? O ar saindo é que vai esvaziar. Na verdade, é o contrário. Primeiro expande, ganha espaço, então eu tiro a tampinha, o ar consegue entrar. Quando eu aperto a garrafa, né, a água que está lá dentro, ou o ar que está dentro dos nossos pulmões, ele consegue sair. Beleza? Bom, esse esqueminha que eu já mostrei, né, mas só relembrando, aqui está o diafragma, então quando ele está relaxado, né, ele comprime o espaço lá dentro e o ar sai. Então, para eu conseguir expirar, então liberar o gás carbônico, o diafragma ele tem que estar relaxado. Quando ele contrai, ele abaixa,
aumenta o espaço da cavidade torácica, né, ou da caixa torácica, e aí o ar consegue entrar. Esse slide a gente já tinha passado, esse aqui eu expliquei também, do volume corrente, reserva inspiratória, tudo isso aqui eu já falei. Então, era para mostrar aqueles dois, relembrar, né, aqueles dois conceitos de inspiração e expiração. E esse slide eu não cheguei a mostrar, então nós vamos gastar um tempinho aqui para explicar como é que funciona, né, o mecanismo de inspiração e expiração, na verdade. Então, vamos imaginar o seguinte: nosso dia tem 24 horas. Durante essas 24 horas, a todo momento, sou eu que controlo a minha inspiração e a minha expiração? Então, assim, esse movimento de inspiração e expiração, ele é voluntário ou ele é involuntário? Já vou responder para vocês que é um movimento involuntário. Por que é involuntário? Porque não depende da nossa vontade para ele acontecer. E aí vocês vão perguntar, né? Assim, lógico que depende. Se eu quiser inspirar, eu puxo o ar. Se eu quiser expirar, eu solto o ar. Beleza, você tem essa capacidade de controlar isso aí. Agora, se esse movimento fosse involuntário, a todo momento, ou mais ou menos lá de 20 em 20 segundos, de 15 em 15 segundos, você teria que lembrar, eu tenho que inspirar. Inspirei. Agora eu tenho que expirar, tenho que liberar o ar. Então, se a gente tivesse que controlar isso aí, a gente ia acabar morrendo. Por quê? Porque a gente não está 24 horas por dia focado nisso aí. Você está dormindo e está inspirando e expirando. Então, são movimentos que não dependem da nossa vontade. Então, é um movimento que funciona de maneira automática. E quem que vai controlar isso aqui? É uma parte do meu sistema nervoso central que recebe o nome de bulbo. Então, é uma parte do nosso cérebro localizado mais ou menos na região da nuca, ok? Quando a gente for falar de sistema nervoso, nós vamos mostrar a localização disso aí. Então, quem é o centro respiratório, o centro nervoso respiratório nosso, é o bulbo. Ele é responsável, então, pelo controle da nossa inspiração e expiração, beleza? Geralmente, né, a frequência respiratória, nós temos uma frequência respiratória por minuto, ou de ventilação, na verdade, em torno de 12 a 20 movimentos por minuto. Então, assim, se você estiver em repouso ou dormindo, né, e alguém for medir quantas vezes você está inspirando e expirando, vai dar mais ou menos esse número aí. Então, de 12 a 20 movimentos por minuto. Quando a gente está dormindo, às vezes essa frequência até diminui um pouco, né? Mas se você estiver fazendo alguma atividade física, correndo, alguma coisa, é óbvio que essa frequência também vai aumentar, beleza? Mas isso aqui é uma média em repouso. Então, como que funciona esse mecanismo? O bulbo, que é uma parte do nosso sistema nervoso central, ele é que avisa para o diafragma e para os músculos intercostais quando eles devem ou não contrair. Beleza? Então, a ordem, né, o chefão, é esse cara aqui, ó, é o bulbo. Ele é que vai mandar os músculos contraírem ou relaxarem quando precisa. E aí nós vamos entender esse mecanismo nesse próximo slide aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós vamos brincar de roxinho. Vocês já brincaram disso? Ficar sem respirar, ver quem fica mais tempo sem... A gente brinca roxinho, porque se o cara ficar sem respirar, ele vai ficando roxo, uma hora desmaia, morre, né? Não volta mais. Mas vamos brincar assim, vamos fazer de conta que nós vamos brincar de ficar sem respirar. Beleza. Se você parar de respirar agora, de inspirar, na verdade, vamos ficar aí 30 segundos sem inspirar. Se você fica um tempo sem inspirar, a sua célula, ela para de trabalhar enquanto você está sem inspirar. Se você, vou prender a respiração, sua célula parou de trabalhar, seu cérebro parou de pensar, seu coração parou de bater, o seu estômago parou de produzir suco gástrico, o seu intestino parou de contrair, né, para empurrar o bolo fecal, o seu rim parou de funcionar, parou de filtrar o sangue e produzir urina. Não. Então, se você, né,
prender a respiração durante alguns segundos, o seu corpo continua funcionando normalmente, as suas células continuam trabalhando. E quando elas continuam trabalhando, o que elas vão continuar jogando no sangue? Isso aqui, ó, o CO2. Então, independente de você estar inspirando e expirando ou não, as suas células continuam trabalhando e continuam produzindo gás carbônico. E esse gás carbônico, ele é jogado aonde? Ele é jogado no sangue. Então, se você prender sua respiração durante 30 segundos, a quantidade de gás carbônico que vai ser jogada no sangue é a mesma, mas você não está jogando oxigênio para dentro. Então, vamos acompanhar no slide aqui. Se a quantidade de gás carbônico no meu sangue começa a subir, eu tenho dois filtros no nosso corpo, dois sensores no nosso corpo, que vão reconhecer que esse gás carbônico está subindo. Então, vamos imaginar. Vou prender minha respiração. Vou ficar lá 10, 15, 20, 30 segundos sem respirar. As minhas células, elas continuam jogando gás carbônico no sangue. Esses dois sensores que a gente tem no corpo, que são os corpúsculos aórticos e os corpúsculos carotídeos, então são dois sensores que nós temos no corpo. O que eles vão perceber? Ó, gás carbônico está subindo. Vamos lá fofocar para o chefão. E aí eles mandam essa informação para o bulbo, que é o chefão lá, o que controla os movimentos respiratórios. O que esse bulbo vai fazer? Vai lá nos músculos do diafragma e os intercostais externos e fala para eles, ó, a minha ordem é para que vocês consigam contrair. Então, vão contrair. Se vocês não contraírem, nós vamos morrer. O que acontece? O diafragma contrai, os intercostais externos contraem, a caixa torácica nossa expande, e aí vai entrar oxigênio. Vou repetir isso aqui, hein? Vou voltar o slide aqui para a gente entender isso aqui. Espera aí. Peraí. Vamos lá, voltei aqui. Todo mundo vê na tela aí, controle de respiração normal, né? Porque eu voltei aqui, eu perdi o controle, beleza. Então, vamos imaginar. Vamos brincar de ficar sem respirar. Beleza. Prendi minha respiração. 10, 15, 20, 30 segundos. O que começa a acontecer no meu sangue? A quantidade de gás carbônico começa a aumentar, certo? Não está entrando oxigênio e não está saindo nada. Então, beleza. Então, a quantidade de gás carbônico no meu sangue começa a aumentar. Quando começa a aumentar isso aqui, o que acontece? Os dois sensores que eu tenho no corpo, que são os corpúsculos aórticos e os corpúsculos carotídeos, geralmente esses corpúsculos eles estão localizados na região do pescoço, né? Então eles começam a perceber isso aí e vai fazer o quê? Vai lá enredar para o bulbo. O bulbo, nós estamos sem respirar, o corpo está sem respirar e a quantidade de gás carbônico no sangue está aumentando. Então faz alguma coisa aí, porque senão vai todo mundo morrer. O que o bulbo faz então? Percebe essa informação, vai lá nos músculos intercostais externos e no músculo diafragma e fala assim, moçada, contrai aí, que nós estamos precisando de ar. Quando esses músculos contraem, a nossa caixa torácica ela expande, e expandindo, o oxigênio consegue entrar. Beleza? Alguém não entendeu a ideia? Não preocupa com o nome por enquanto, eu quero saber da ideia, do processo aí. Alguém não entendeu isso aí? Se não entendeu, abre o microfone, pergunta, e nós vamos falar muito sobre isso aqui ainda.
Ô, professor, eu entendi a explicação. Eu só quero entender o seguinte: quando a caixa torácica expande nesse momento que você falou, aí você volta a respirar normalmente, é isso? Quando a caixa torácica expande, é porque você entrou depois do exemplo que eu tinha dado aqui, mas quando a caixa torácica expande, o ar entra. Eu tinha dado um exemplo de uma garrafa de refrigerante plástico, essas PET, dentro de uma piscina com a tampa. Então, tá tampada, a água não entra. Aí eu Se vi você... sim essa explicação aí. Ah, né, porque eu vi uma hora que você tinha saído e depois você voltou, então o processo é esse aí, Uhum, certinho. beleza? Então, vamos imaginar o seguinte: quando a gente faz respiração boca a boca em uma pessoa, em um paciente, seja onde for, estou falando assim, a pessoa, hoje não se usa mais, né, numa parada, né, cardiorrespiratória, não se usa com frequência fazer, né, a ventilação. Mas vamos imaginar que a gente ainda vai fazer esse processo aí. Então, nós vamos fazer respiração boca a boca numa pessoa e... É só voltar aqui que a Flávia pôs o dedinho onde não devia, hein, Flávia? Vamos voltar aqui, beleza. Bom, voltou. Então, vamos imaginar que a gente vai fazer respiração boca a boca numa pessoa. Quando a gente vai fazer respiração boca a boca numa pessoa, para esse fim, né, de uma parada cardiorrespiratória, a gente sopra ou a gente puxa o ar? Então, a gente sopra dentro da boca da pessoa ou a gente suga o ar da boca dela? O que vocês acham? Sopra. Suga, eu acho que suga. Eu acho que sopra. A mesma coisa quando está dentro do fundo do mar, se a pessoa está sem respiração, para dar oxigênio para ela, a gente joga o ar para ela. Tá, então vamos imaginar, Márcio, esse exemplo que você deu. Tá dentro do mar lá, a pessoa precisando de oxigênio, você sopra dentro da boca dela. Os teóricos agora são online, com conteúdos direcionados para a nossa formação profissional. Também em casa, a Maria... Ué, achei que a Flávia estivesse fazendo a pergunta. Então, vamos lá. A Márcia deu o exemplo aí de... Não, professor, não fui eu que dei o exemplo, não. Foi a Poliana. Eu falei que suga. Não sei. Foi a minha resposta. Ela que deu o exemplo aí do fundo do mar. Ah, então é para a Poliana, então. Deu o exemplo de soprar. Quando você sopra, o que está saindo da sua boca? Estão pensando só em oxigênio e gás carbônico, tá? Não vamos falar de contaminação, nada. Mas quando você sopra, o que você está liberando? Gás carbônico. Gás carbônico. Se a pessoa está precisando de oxigênio Então... e você sopra, você está piorando ou você está melhorando o quadro dela? Estou matando a coitada. Você está piorando. Então eu vou fazer a mesma pergunta. Você precisa fazer respiração boca a boca num paciente, vamos chamar de ventilação. Você precisa fazer uma ventilação boca a boca no paciente e que está com parada cardiorrespiratória. Volto a repetir, essa técnica não se usa mais atualmente, mas só para a gente entender. Você sopra ou você chupa o ar? Chupa o ar. Puxa o ar, segura ele na boca, depois assopra. Você puxa o ar, segura ele na boca, depois você assopra. Por que de segurar na boca? Para você manter o oxigênio. Na boca? Isso. Beleza, mas se você chupou o que estava dentro do corpo da pessoa, você chupou o quê? Não, no caso eu falo assim, a gente puxa o ar primeiro, depois solta o ar na boca da pessoa. Você fuma? Não. Você sabe qual que é a diferença entre tragar e não sei o que é o outro nome lá, mas fala que só pega a fumaça na boca? Se você inspirar o ar e segurar, a hora que você solta, você já vai soltar gás carbônico. Então, a não ser que você pegaria ele só na bochecha ali. Qual que seria o volume disso aí? Nós estamos falando de 10 ml, 20 ml de ar, entendeu? Muito pouco. Então, pensando por esse lado aí, não seria muito não teria muita coerência não, entendeu?
partir do momento que você colocou o ar para dentro, você colocou oxigênio, já ocorreu hematose, a hora que você for soltar o ar, você vai soltar gás carbônico. Fim de semana para você, a todos que nos Endoidou, hein, Flávio? Brincadeira. Então, vamos lá, para a gente não ficar muito tempo parado aqui, e vocês vão entender o porquê que eu fiz esse questionamento aí, mas garanto que depois que eu dei fiz esse resumão aqui, a cabeça de vocês confundiu mais ainda. E a intenção foi essa mesmo, é para a gente entender. Quando a gente faz a ventilação respiratória numa parada cardiorrespiratória, você sopra na boca do paciente. Beleza? Igual muitos aí tinham comentado. Mas aí nós vamos entender o porquê disso aí. Quando eu sopro, o que eu estou jogando dentro do paciente? Gás carbônico. Então, eu estou piorando, deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando aqui no slide. Espera aí. Então, quando eu sopro na boca do paciente, o Flávio, faz um favor para mim, tenta não mexer lá em cima para ver quantas pessoas estão na sala, não preocupa com isso não. Porque se vocês encostarem ali, vocês chamam a apresentação para vocês. Então, eu começo a ver a tela do celular de vocês aqui, entendeu? Então, tenta não mexer lá em cima, porque senão cai a apresentação aqui, certo? Então, quando eu sopro na boca do paciente lá que está com parada respiratória, eu estou jogando o que dentro dele? Gás carbônico. Então, fala assim, então você está ferrando mais ele? Tô. A ideia é essa. Por que eu estou querendo complicar as coisas para ele? Porque quanto mais gás carbônico eu jogar dentro do corpo dele, mais fácil é dos corpúsculos, dos sensores, reconhecerem. Então, eu quero que isso aqui aumenta, para quê? Para naturalmente o organismo despertar. Isso aqui vai perceber que está aumentando mais do que o normal, vai lá enredar para o bulbo manda isso aqui contrair, e quando isso aqui contrai, a pessoa volta a respirar naturalmente. Entendeu? Então, a ventilação, né, numa respiração, né, uma ventilação de reanimação, eu vou soprar. Por que eu sopro? Para aumentar o gás carbônico, para os corpúsculos reconhecer esse aumento, vai lá fofocar para o bulbo percebe essa alteração e manda os músculos contraírem. Quando contrai, né, meu tórax expande e aí o oxigênio entra naturalmente. Então, eu estou complicando a vida, assim, de certa forma, da pessoa, para quê? Para o organismo dela reagir sozinho. Se eu jogar o oxigênio diretamente no pulmão, através de uma respiração, por exemplo, eu vou conseguir despertar esse mecanismo aqui? Não. Beleza? Eu posso até estar ventilando, estou mantendo a vida dela ali, mas voltar a esse mecanismo funcionar naturalmente, isso aí só se eu injetar gás carbônico nas vias aéreas dela. Flávia, querida, tá caindo um negócio aqui, tá parecendo que você tá clicando lá, Flávia. Me ajuda, pelo amor de Deus. Aí, ó, falei, tadinha, saiu. Volta, Flávia, pelo amor de Deus. Eu falei brincando. Pessoal, todo mundo entendeu esse mecanismo aqui? Então, na respiração, eu vou soprar. Aumenta o gás carbônico, corpúsculos aórticos e carotídeos reconhece, conta para o bulbo manda os músculos contraírem. Expandiu a caixa torácica, automaticamente o paciente volta a inspirar e expirar naturalmente. Beleza? Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem disso aqui. Vamos imaginar, vamos falar um pouco sobre afogamento. A pessoa está debaixo da água, certo? Amarrei uma pedra nos pés do Frank e joguei ele dentro do mar. Vai ser você a bola da vez agora, Frank. Frank está lá debaixo da água, lá, prendendo a respiração. Por que o Frank vai morrer? Por que a pessoa morre afogada? Ela morre afogada porque ela quer?
Não, ninguém morre afogado porque quer. Agora, imagina ele amarrado debaixo da água lá. 10, 15, 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, que seja. Vai chegar uma hora que ele debaixo da água sem respirar, o que vai acontecer? As células dele estão funcionando? Então, está produzindo gás carbônico no corpo dele? Tá, ele está debaixo da água, mas ele está vivo. Então, está aumentando a quantidade de gás carbônico no corpo dele. Aumentando, 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 vai chegar uma hora que os corpúsculos vão perceber isso, vai fofocar para o bulbo, e o bulbo vai mandar os músculos contraírem. Quando contrair isso aqui, o que vai acontecer com a tampinha da garrafinha PET lá que está debaixo da água? Eu vou tirar essa tampinha. Para quê? Para o Frank inspirar. Só que em volta dele ali não vai ter ar, vai ter água. Então a água acaba entrando nos pulmões, é onde a pessoa afoga. Então a pessoa não afoga porque ela quer. Ela afoga por quê? Porque esse mecanismo aqui está funcionando. Ela está sem respirar, o gás carbônico vai aumentando, os corpúsculos percebem, conta para o bulbo, que é uma parte do nosso sistema nervoso central, o bulbo manda esses músculos aqui contraírem, e quando esse músculo contrai, eu tiro a tampinha da garrafinha PET lá dentro da água. Então a água entra dentro do pulmão, a pessoa morre afogada. Beleza? Então o afogamento também funciona nesse processo aqui, ó. Só que ao invés de entrar ar no pulmão, vai entrar a água, que é onde a pessoa está, né, submersa lá, tem água tudo em volta do corpo da pessoa. Beleza? Alguma dúvida a respeito disso aqui, gente? Professor, eu não sei se essa pergunta cabe aí agora, se você vai falar sobre isso posteriormente, mas como que funciona a ventilação mecânica? Ventilação mecânica, ela tem um compressor jogando ar dentro do seu pulmão. Beleza? É como se fosse uns compressores, assim, né? Vou dar um exemplo para você entender. É um compressor de ar com uma mangueirinha injetando ar forçado dentro do seu pulmão. Ventilação mecânica é isso aí. Ah, por que está usando? Aí tem N fatores, né? Mas, a princípio, é isso aí. Agora, você nunca injeta, nesse caso aí da ventilação mecânica, você nunca injeta o ar dentro dos pulmões, um oxigênio a 100%. Beleza? Então, mesmo esse ar que você está injetando dentro dos pulmões da pessoa, no caso de uma ventilação, ela precisa ter uma quantidade de gás carbônico para manter esse mecanismo aí. Mas aí é um caso diferente porque a pessoa, ela está, vamos dizer assim, os órgãos dela estão funcionando naturalmente, então você está, através da respiração mecânica, auxiliando o organismo dela a inspirar e expirar, beleza? Porque se ela tiver uma parada cardiorrespiratória, você pode chuchar o oxigênio lá com um tubo, até onde você imaginar que pode chegar, que aí não vai funcionar o mecanismo. Então, na verdade, a ventilação mecânica ela é um auxílio para o organismo manter a sua fisiologia normal, certo? Entendi. Outra dúvida aqui é quando você coloca o oxímetro na pessoa, você está medindo a entrada de oxigênio, certo? Não. Você está medindo a quantidade de oxigênio que tem circulando no sangue na periferia do corpo. Certo. E quando esse oxímetro dá 100%, é certo ou é errado? Eu acho que deve ter algum erro na medida aí, viu? Ah, tá. Isso aí é vamos dizer assim, um procedimento clínico, tá? Não é da minha área, não sou enfermeiro, não sou médico, mas assim, dificilmente, numa situação normal, dá 100%. Sim, não entendi. É porque a pessoa falou um dia para mim, assim, exatamente isso, tem algum problema, né? O oxímetro está errado, ou não está medindo direito, mensurando direito. Porque se der 100%, quer dizer que está entrando só o oxigênio, né? Não tem nada de gás carbônico, é isso? Seria isso? Não necessariamente entrando, é como se não tivesse gás carbônico no sangue. Entendi. Uhum. E aí é impossível, quer dizer, se você tiver zerado o gás carbônico no sangue, esse mecanismo que eu acabei de explicar para vocês, ele não funciona, a pessoa morre. Se der 100%, vai dizer que ela está 100% só de oxigênio, né? Isso.
Entendi. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu acho que isso aqui, assim, a princípio, se você for preocupar com os nomes, né, complica, mas o importante é entender essa ideia aqui. Então, por que a pessoa afoga? É por causa desse mecanismo. Por que quando eu vou fazer uma ventilação, né, de ressuscitação numa pessoa, eu sopro? Por causa desse mecanismo aqui também, beleza? Então, se você tiver uma parada respiratória, se você brincar de prender a respiração, no seu corpo vai continuar produzindo gás carbônico. Então, o gás carbônico continua aumentando da mesma forma, beleza? Bom, e aí para a gente finalizar esse assunto aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre sangue. Não é o objetivo aqui, nós estamos falando de sistema respiratório, já comentamos sobre o sistema circulatório, mas para a gente entender como é que funciona isso aí. Então vamos imaginar o seguinte: inspirei. Quando eu vou inspirar, então o meu diafragma contrai, os meus músculos intercostais eles contraem, expande a caixa torácica. O que vai acontecer com o ar que está de fora? Ele entra. Então entra pelas narinas, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios principais, brônquios lobares, bronquíolos e alvéolos. Chegou naquele cachinho de uva que a gente tem lá dentro do pulmão. Beleza. Quando o oxigênio chega lá, o único lugar que ele pode ir é para o sangue. Então, o oxigênio caiu na corrente sanguínea, ele tem que ser levado para as células. Como que esse oxigênio que acabou de entrar lá na corrente sanguínea através dos alvéolos pulmonares, como que ele chega na célula? Como que ele é transportado no sangue? Então, uma pequena quantidade dele vai dissolvido no plasma, vai boiando, sozinho. Então, imagina que você está num rio, você monta em cima de uma boia, e aí a correnteza te leva naturalmente, beleza? Então, uma pequena quantidade de oxigênio que entra no sangue vai ser transportada dessa forma. Então, ele deixa a correnteza do sangue levar ele para onde precisa. Bom, agora, uma outra parte do oxigênio que entra no sangue, e a grande maioria, vai ser transportado combinado com uma proteína que a gente tem no corpo, que chama hemoglobina. Então, todas as células vermelhas do nosso sangue, as hemácias, elas têm uma proteína chamada de hemoglobina, que a função dessa proteína é grudar numa molécula de oxigênio para ajudar nesse transporte aí. Então, vamos fazer uma analogia aqui, uma comparação para vocês entenderem. O oxigênio veio lá do ar onde a gente inspirou, entrou no pulmão, alvéolos pulmonares, caiu no sangue. Como que esse oxigênio vai para a célula? Uma pequena quantidade vai através da correnteza do sangue. E uma outra quantidade, a maior parte desse oxigênio que entra no sangue, é como se ele tivesse uma lancha ou um jet ski para levar ele, que é a hemoglobina. Então, vamos dizer assim, a principal forma de transporte de oxigênio no nosso sangue é ligado com a hemoglobina. Beleza? A gente precisa da hemoglobina para transportar esse oxigênio. Quando a pessoa está com anemia, ela tem menos hemoglobina. Então, o transporte de oxigênio no sangue de uma pessoa que está com anemia, ele é mais lento. Né? Então, pode ser que uma pessoa uma pessoa anêmica, né, com anemia, ela pode ter, às vezes, falta de ar, né, dificuldade, cansaço. Por que disso? Porque está atrapalhando o transporte desse oxigênio. Tranquilo? Vamos voltar agora com o gás carbônico. Então, para o oxigênio ir, vai dessas duas formas. E para o gás carbônico sair lá da célula e voltar para o pulmão? Então, uma pequena parte desse gás carbônico vem na correnteza. O sangue traz ele de volta para o pulmão. Uma outra quantidade, também pequena, vai associado com a hemoglobina. Então, aquele jet ski, aquela lanchinha que levou o oxigênio, parte dele traz o gás carbônico de volta.
Agora, a maior parte de oxigênio de gás carbônico, perdão, que é transportado no sangue, ele é transportado na forma desse íon aqui, que é chamado de íon bicarbonato. Então, a principal forma de transportar gás carbônico no nosso sangue é nessa forma aqui, ó. E o que isso aqui é importante? Quando isso aqui chega no pulmão, quando esse íon bicarbonato chega lá nos alvéolos pulmonares, ocorre uma reação química e essa molécula aqui, ela é quebrada. Quando isso aqui é quebrado, vai liberar gás carbônico, que é o CO2, e vai liberar água. Vou repetir isso aqui, que isso aqui é importante, hein? Dos meios de transportar gás carbônico no nosso sangue. A célula produz gás carbônico e joga no sangue. Como que esse gás carbônico volta para o pulmão? Ou ele vem dissolvido no plasma, então a correnteza traz ele, ou ele se liga à hemoglobina, que é a lanchinha, é o jet ski, e essa hemoglobina traz esse gás carbônico de volta, ou a principal forma de transportar gás carbônico no sangue é na forma de íon bicarbonato. Quando esse íon bicarbonato chega nos alvéolos pulmonares, isso aqui é quebrado, e aí eu vou expirar gás carbônico e vou expirar água. Uai, Gustavo, agora eu fiquei doido mesmo. Você está me falando que quando eu expiro, além do gás carbônico, eu libero água também na expiração? Sim. Quando você... Gustavo. Só um pouquinho, Mirna, deixa eu só concluir o raciocínio aqui, daqui 30 segundinhos você me pergunta. Quando isso aqui... Então, quando você está me falando que quando eu expiro água também, então sai água da minha expiração? Sim. Se você der uma baforada no espelho, chega no espelho e pá, dá um bafão no espelho, o espelho embaça, né? Por que embaça? Porque quando você está eliminando, né, você está expirando, naquela expiração sai gás carbônico, que é o gás que a gente precisa eliminar, mas eu libero também água, vapor de água. Por isso é que embaça o espelho, embaça um óculos, né? Tem gente que vai limpar o óculos, dá uma baforada no óculos, ele embaça e depois passa o paninho para limpar. Então, esse embaçar da superfície, ela ocorre porque quando eu elimino, quando eu expiro, além do gás carbônico que está saindo, eu também estou perdendo água. Beleza? A gente faz a brincadeira, né? Vou pegar o Frank de bode expiatório de novo. Então, vamos imaginar que o Frank foi namorar dentro do carro. Foi lá pro Mirante namorar dentro do carro lá. Aí namora de cá, abraça daqui, não sei o que, não sei o que. A hora que termina o namoro lá, olha para os vidros do carro, tá tudo embaçado. Por que embaçou? Não quero saber o que ele fez dentro do carro, não, mas embaçou porque teve muitas expirações durante aquele momento lá e acabou liberando vapor de água, né? Então eu elimino água também através da expiração. Mirna. Mirna. Gustavo, na sua explicação já respondeu. Mas você me perguntar por que o vidro do carro embaça quando você namora? Não é isso não. Ah, mas é isso aí. Tá, tranquilo. Beleza. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Isso é igual casamento, hein, gente? Pergunta. Nada, tranquilo? Então vamos continuar, então. E esse CO aqui? O que é isso? Então, ó, O2, oxigênio, CO2, gás carbônico, ou dióxido, né? 2 oxigênio. Então, dióxido de carbono. E esse aqui, como tem um só, então é monóxido de carbono. Então, oxigênio, dióxido de carbono. E aqui, como só tem um oxigênio, monóxido de carbono. Então, o CO é a representação do monóxido de carbono. O que é monóxido de carbono? É um gás, né, que é produzido também, principalmente quando está tendo combustão, queima de alguma coisa. Então, é o gás que sai do escapamento do carro, porque está queimando combustível, gasolina, álcool, e aquela fumaça que sai
tem monóxido de carbono. É o gás que sai quando o seu vizinho está queimando um terreno do lado da sua casa. É o gás que sai, a fumaça que sai do cigarro, né? Quando está queimando, né, o fumo. Então, é um gás que a gente tem, vamos dizer assim, a gente convive com esse tipo de gás constantemente. O que é o problema desse monóxido de carbono aí? Quando ele entra no nosso corpo, isso não é bom, mas frequentemente nós estamos inalando, nem inspirando isso aí. Então, quando esse monóxido de carbono entra no nosso corpo, ele tem uma afinidade, ele é muito amigo da hemoglobina, certo? Então, o monóxido de carbono e hemoglobina eles são carne e unha, sabe? Aqueles amigão de 20 anos atrás. E o que acontece? Quando ele entra no corpo, ele vai se ligar com quem? Com a hemoglobina. Quando o monóxido de carbono se liga com o amigo dele antigo, com a hemoglobina, essa ligação, por causa da amizade deles, é uma ligação muito forte. Então é difícil de desfazer essa ligação, é difícil desfazer essa amizade. E aí você começa a inalar esse gás, que é tóxico, esse gás começa a prender a hemoglobina, e a hemoglobina, que poderia estar solta, livre, transportando o oxigênio, ela vai ficando presa com o monóxido de carbono. Então, por que o monóxido de carbono, ele causa, né, asfixia, falta de ar na pessoa e pode levar ela a óbito? Porque esse monóxido de carbono entra no nosso corpo, começa a prender a hemoglobina, e essa hemoglobina é quem transporta o oxigênio. Então, se essa hemoglobina estiver presa, quanto mais a hemoglobina estiver presa com o monóxido de carbono, menos vai sobrar para transportar o oxigênio. Então, começa a faltar oxigênio no seu corpo, dependendo da situação, a pessoa vem a óbito. Então, assim, a gente brinca muito, né? Brinca assim, né? Comenta muito assim, casa, por exemplo, que tem lareira, né? Hotel que tem lareira, né? Aqueles... que as lareiras mesmo, que tem de queimar... como é que chama, gente? Fugiu o nome aqui. Mas é lareira mesmo, queima o pau lá. Lenha, isso aí, pronto. É a lenha. Então, queimar a lenha. O que é o risco disso aí, por exemplo, dentro de um quarto, por exemplo, de um hotel? Está queimando a lenha lá, você não está percebendo isso aí. E você está aspirando monóxido de carbono. Então, assim, já teve, né, na literatura, comenta vários casos, às vezes, de um casal que vai, né, passar final de semana nesses hotéis fazenda, no sul, Campo de Jordão, que tem, né, lareira, tudo. O casal, às vezes, amanhece morto. Por que disso aí? Ficou a noite inteira aspirando monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono se liga com a hemoglobina e vai faltar a hemoglobina para transportar o oxigênio. Às vezes, congestionamento de carro dentro de túnel. Então, túnel, né, muito longo, então fica os carros funcionando, ou garagem subterrânea, né? Por que não pode, às vezes, o cara dormir dentro de um carro, numa garagem, por exemplo, subterrânea? Por causa disso aqui. Então, o gás está produzindo, né, está sendo produzido pelo escapamento do carro, e a pessoa começa a inalar aquilo ali, né? A aula passada alguém me perguntou do fumante passivo, né? Por que o cigarro faz mais mal para quem está do lado do fumante do que propriamente dito para quem fuma? Pessoa que está fumando, ela inala muito menos isso aqui do que quem está do lado. Por quê? Porque a pessoa que está fumando tem o filtro do cigarro. Então, o filtro, ele acaba que retém um pouco isso aqui. Agora, quem está do lado, ou às vezes fuma cigarro de palha que não tem filtro e tudo, quer dizer, por que é muito mais prejudicial? Porque você está inalando isso aqui diretamente, beleza? Então, o entendimento, né, por que o monóxido de carbono ele é tóxico? Porque ele começa a prender as hemoglobinas e falta transporte, então, para o oxigênio. A pessoa começa a ter falta de ar e vem a óbito, beleza? Professor, só um comentário sobre isso que você falou agora. Eu conheci uma pessoa agora há pouco tempo, uma senhora até idosa, ela teve um quadro sério de pneumonia,
Aí foi internada e tal, e não melhorava, aí foi descobrir que ela estava com efizema pulmonar mesmo que fala, né? Devido a ela usar, que ela mora na fazenda, ela usava fogão a lenha. Então, ela nunca fumou na vida, né? Nunca teve contato com pessoas que fumam, mas ela teve esse contato de muitos anos com fogão a lenha. E está agora num estado crítico por causa disso. Aí tem os dois fatores, né? Primeiro, do gás, monóxido de carbono. Segundo, que a lenha queimada, e assim, ó, você cozinhar, né, num fogão de lenha, ou, por exemplo, um churrasqueiro, quem trabalha com fazer churrasco, esse tipo de coisa, além do gás, tem a questão também da fuligem, né? Que se acaba inspirando praticamente o carvão, né? As partículas menores de carvão ali, ou de lenha queimada, enfim. Então, tem essa questão também, né? Então, nas duas situações aí acaba dificultando, né, a questão respiratória e trazendo, né, problemas respiratórios para as pessoas. E o que vem a ser isso na teoria, a enfisema pulmonar? É como se fosse, por exemplo, vamos dizer assim, bolsinhos de ar dentro do pulmão. Então, é como se estivesse dando vamos dizer assim, bolsas de ar no pulmão, e a presença dessas bolsas de ar, embora seja ar, mas dificulta a passagem, por exemplo, do oxigênio para a ventilação, né? Além do fato que acaba, em algumas situações, né, obliterando também os bronquíolos, né, fechando alguns bronquíolos, paralisando o funcionamento de alguns alvéolos pulmonares. Então, assim, a pessoa começa a ter dificuldade respiratória, não só pelo transporte, como também para dificuldade de chegada do oxigênio até os alvéolos. Mais alguém, gente? Professor, aquecedor de carro tem a ver também ou nada a ver? Aquecedor de? Carro, ônibus, aqueles ônibus que é lacrado também, é perigoso ou não? Não, aí não, até com o aquecedor não. Porque o aquecedor, quem faz o ar, por exemplo, esquentar, né, o ar-condicionado de carro, né, no caso, que faz esquentar ou esfriar, aí é um gás, mas eu não vou te lembrar o nome do gás, mas não é esse princípio, não. É o mesmo gás da geladeira, entendeu? Ele é tóxico, mas você não fica inalando o gás propriamente dito. O gás faz resfriar o ar que passa lá dentro do sistema do ar-condicionado. Professor, já que falou de carro aí, veio com minhas perguntas. Por que quando deixa uma criança dentro do carro, assim, fechado, ela morre? Não, aí é pela falta de ventilação, mesmo que o carro esteja desligado. E outra, você já ficou dentro de um carro 5 minutos no sol com vidro fechado? Sobre lá vira isso, porque esquenta também, né? Sim, Mas lá vira tem um produto que produz isso daí, mas que eu já ouvi falar sobre isso. Não, aí eles falam que, por exemplo, o sol bate no plástico do painel do carro e o plástico libera metileno, não sei o que lá. Então, assim, pode ter isso aí também. Mas eu vejo mais a questão. Se você trancar uma criança dentro de um carro, vai faltar oxigênio lá dentro, porque a criança está respirando, então ela está jogando o oxigênio para dentro e cada vez mais liberando o gás carbônico. E tem a questão também do calor, né? Desidratação e tudo. Então, acho que é mais por isso do que propriamente dito com esses produtos que eles falam, né? A quantidade de produto que libera, por exemplo, de um plástico que está esquentando, ele existe, mas é muito pequeno para causar um mal súbito, né? Ao ponto de uma criança ficar 15, 20 minutos dentro de um carro trancado e morrer por causa disso, certo? Então, eu acredito que é muito mais pelo calor e pela falta de oxigênio do ambiente fechado. Beleza, então, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, ótimo. Então, conforme eu tinha prometido para quem entrou depois, nós vamos falar agora um pouquinho sobre célula. Beleza? Então, enquanto eu arrumo mudo slide aqui, se alguém tiver alguma dúvida, se vocês quiserem conversar entre
vocês aí, vai uns 5 minutinhos que eu mudo aqui. Aguenta aí. Só não pode falar mal do professor. Gustavo, até que dia que o exercício da semana passada vai ficar no AVA? Ué, eu vou ver se eu tiro ele hoje, só porque você perguntou. Não, Gustavo, faz isso não. Eu tô sem tempo, não consegui fazer. Vai, faz hoje, velho. A hora que você terminar. Não, professor, não faz isso não, que eu também não fiz, não. Faz hoje, então. É sério que você vai tirar hoje? Ajuda nós. Não pensei em tirar hoje, não, mas posso tirar amanhã cedo. Não, professor, deixa, amanhã eu faço. Maria de Socorro, você teve uma semana para fazer, você não fez, você está me falando que vai fazer amanhã? Gustavo. Agora não é a Maria de Socorro mais. Mas é porque fica corrido, tipo assim, as aulas acabam pra gente poder fazer no mesmo dia, entendeu? Sem querer ser fofoqueiro, o que você fez sábado e domingo? Sábado eu trabalhei, domingo foi dia das mães. Ai, teve que descansar, Gustavo. Tá certo. Tá certo. Mas eu comecei a fazer, eu não consegui acabar, mas eu vou fazer hoje. Ai.